Olá a todos! Hoje eu vim gravar um vídeo sobre neuroplasticidade. Então eu vou explicar de forma bem resumida um pouquinho sobre a neuroplasticidade. Então, o que é a neuroplasticidade? A gente tem que começar compreendendo a palavra, né? Neuro vem de neurônio, plasticidade significa aquilo que é modificável, que é transformado, é plástico. Os neurônios, eles podem ser plásticos. A neuroplasticidade, ela vai se dar por 3 mecanismos. A gente tem o mecanismo da habituação, tem o mecanismo da memória e aprendizado e tem o mecanismo da recuperação celular após uma lesão. Então, o que significa? Que o neurônio, ele pode mudar a sua função, o seu perfil químico e a sua estrutura. Então, através desses 3 mecanismos, ele vai modificar algum desses tipos de funções que o neurônio tem. Então, agora, eu vou começar pelo mecanismo mais simples de todos, que é o mecanismo da habituação, tá? O que acontece no mecanismo da habituação é que ocorre uma diminuição na sinapse de um neurônio com outro neurônio. Então, aqui na sinapse, aqui na fenda sináptica, vai ocorrer uma diminuição na resposta destes neurotransmissores aqui. Por que isso acontece? Isso acontece quando ocorre um estímulo que é causado por repetidas vezes. Então, eu trouxe aqui como exemplo para vocês que os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, eles utilizam esse mecanismo. Então, existem crianças que elas são extremamente reativas a algum tipo de estímulo na pele, simplesmente a um toque. Então, é utilizado esse tipo de mecanismo, ele é utilizado quando eles pegam e começam a fazer, começam com toques leves e vai aumentando com o passar do tempo. Porque aí, essa resposta aqui, ó, que tá acontecendo aqui, exacerbada com essas crianças, ela vai começar a diminuir. Porque esses neurotransmissores, o que ocorre ali é que tem muitos neurotransmissores excitatórios. Tá ocorrendo uma sinapse excitatória, uma sinapse altamente excitatória. Então, o objetivo é diminuir essa resposta. Então, o que acontece? Quando um estímulo é várias vezes repetido, essa resposta aqui vai começar a diminuir porque esses neurotransmissores vão começar a ser menos liberados. Então, se aqui tinha uma determinada quantidade, essa quantidade vai ser bem menor. Então, é essa alteração aqui que vai ocorrer no mecanismo de habituação. No aprendizado e memória, o que vai acontecer com o neurônio é que ele vai sofrer uma alteração na sua estrutura. Então, ele vai ser modificado. Então, essa modificação que acontece nesse neurônio, então o que acontece é que os estudiosos, eles descobriram que existem áreas no hipocampo que essa área do hipocampo, ela é responsável por você gravar nomes, por você gravar algo que possa ser verbalizado, que você possa falar, diferente de algo que é motor, tá? De um aprendizado motor. Então, eles descobriram que nessa área aconteciam essas modificações de potenciação de longa duração. Mas isso também acontece em outras áreas do córtex, como nas áreas sensoriais, nas áreas motoras. Isso também acontece, não é só no hipocampo que acontece esse tipo de modificação no neurônio, tá? Eu vou explicar de um modo bem resumido o que acontece, mas é claro que isso que ocorre, ele é bem mais complexo. Então, aqui eu vou tentar explicar de uma forma que fique bem simplificada. Essa modificação, ela acontece lá nos dendritos do corpo neuronal dos neurônios, tá? Aqui nos dendritos, a gente vai ter existem regiões que se chamam espinhas dendríticas, tá? Então, vamos supor que eu aumentei esse dendrito e aqui eu vou fazer uma espinha dendrítica. Como se ela é uma estrutura que está bem pequenininha aqui no dendrito, eu vou aumentar aqui. Tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho dendrito e aqui tem uma espinha dendrítica e essa espinha dendrítica eu aumentei ela aqui. Então, aqui é uma espinha dendrítica. Então, isso acontece
em regiões dos cérebros, são chamadas sinapses silenciosas. O que são sinapses silenciosas? São sinapses que estão inativadas, que elas ainda não acontecem. Então, quando uma pessoa vai aprender algo, por exemplo, ela vai aprender a tocar violino, vai aprender a fazer alguma coisa diferente, a tocar um instrumento, alguma coisa. É essa estrutura aqui, ó, que vai começar a ter uma modificação, que vai ocasionar uma modificação para que isso se concretize, para que ela possa memorizar esse aprendizado que ela está tendo nesse momento, tá? Então, quando ela começa o estímulo, dentro, aqui vamos ter uma outra sinapse, como se tivesse um outro neurônio aqui fazendo sinapse com ele. Aqui vão começar a entrar cálcio dentro do citoplasma dessa célula, tá? Vamos supor que aqui começou a entrar cálcio. Então, aqui eu vou fazer o cálciozinho como se ele tivesse entrado aqui no citoplasma dessa espinha dendrítica aqui. Então, esse cálcio aqui, ele entrou, e aqui dentro dessa espinha dendrítica, eu vou ter receptores, que eles estão aqui, soltos aqui dentro do citoplasma. Esse cálcio ele entrou através de um determinado tipo de receptor, claro, porém aqui dentro tem outros tipos de receptores. Quando esse cálcio entra aqui dentro da espinha dendrítica, ele faz com que esses receptores se acoplem aqui na membrana da espinha dendrítica. E conforme a pessoa vai estimulando, conforme vai ocorrendo cada vez mais esse aprendizado, conforme ela vai concretizando aquilo no cérebro dele, para que aquilo se torne algo que ela possa lembrar de depois, que realmente seja que ela aprendeu aquela tarefa, conforme isso vai acontecendo, para que isso ocorra, essa espinha aqui ela vai se transformar em duas. Então, como você pode ver aqui, ó, causou uma alteração no neurônio. Então, esse segundo tipo de mecanismo, ele é mais complicado, ele é um pouco mais complexo, mas é exatamente, é isso mesmo que acontece. É como se o neurônio, ele criasse começasse a fazer um novo dendrito, como se ele começasse a se modificar a sua estrutura, para que ocorra novas sinapses ali, porque ali está sendo estimulado. Então, é necessário que ocorra a liberação de novos neurotransmissores. Vamos para o próximo e último, que é o da recuperação celular após uma lesão. Então, esse aqui também ele é um pouquinho complexo, mas não é difícil de entender, tá? Então, vamos lá. A recuperação de lesão, essa neuroplasticidade, ela vai acontecer lá nos axônios periféricos. Então, eu vou desenhar aqui um neurônio, tá? Aqui eu tenho o corpo neuronal. E aqui eu tenho o axônio. Vamos supor que esse axônio tá lá na região periférica do nosso corpo. E vamos supor que aqui houve uma lesão. O que vai acontecer? Aqui vai acontecer uma neuroplasticidade. Porque esse neurônio, ele vai alterar também a sua função para poder se regenerar. Como eu falei, eles têm a capacidade de se regenerar. Os neurônios têm essa função. Quando a lesão é aqui no corpo celular, aí é outra história. Quando a lesão ela é aqui, houve morte celular, então é impossível de ocorrer uma recuperação celular aqui. O que vai acontecer é que esse corpo celular, ele tá lá no sistema nervoso central. Então, isso pode ser muito prejudicial, porque aqui vão ter células que vão fazer a limpeza daquela lesão, e isso não é bom para o nosso sistema nervoso central. Então, por isso que no sistema nervoso central, a neuroplasticidade e recuperação celular pós-lesão, ela não é muito favorável. Mas quando ela é no sistema nervoso periférico, há uma grande chance de recuperar esse neurônio, esse axônio que foi lesado. Então, o que acontece lá no axônio que foi lesado? A lesão pode ser tanto aqui como aqui. Aqui a chance de recuperação já é mais remota. Esse axônio ele vai se recompor através de uma função chamada brotamento. Esse brotamento ele pode se dar de duas formas. Ou colateral, brotamento colateral, ou brotamento regenerativo, tá? Então, o brotamento colateral é quando você tem, eu vou fazer aqui como se fosse
um neurônio e ele vai fazer sinapse com outro neurônio. Ok? Abaixo dele eu vou ter outro neurônio e vai fazer sinapse com outro neurônio. Ok. Vamos supor que aqui houve uma morte celular. Então, aqui eu tinha 4 neurônios, né? Aqui tinha um neurônio fazendo sinapse com esse neurônio aqui, mas vamos supor que ocorreu uma morte com esse neurônio aqui. Então, esse neurônio aqui de cima, ele vai passar a fazer a função desse daqui de baixo. Aí vai ocorrer um brotamento colateral, que vai fazer com que o dendrito faça essa função desse neurônio aqui. Aqui vai continuar ocorrendo a sinapse. Um outro tipo de brotamento é o brotamento regenerativo, tá? Então, o que acontece no brotamento regenerativo? Vou apagar com a mão mesmo. Então, aqui, vamos supor que aqui tínhamos os neurônios, né, fazendo a sinapse, normalmente deles, como era antes. Porém, houve a morte desse neurônio aqui, tá? Então, o que eu vou ter aqui é um neurônio que ele vai precisar fazer sinapse com outro neurônio. Só que estava aqui, ocorreu uma morte celular desse neurônio aqui. Então, o que vai acontecer aqui é o brotamento regenerativo, que vai fazer com que esse axônio aqui faça sinapse com esse neurônio aqui. Então, ele é regenerativo. O axônio dele se regenera e continua a fazer sinapse com essa célula alvo que estava aqui. Ok? Então, esse brotamento colateral e regenerativo, ele pode ser tanto bom quanto ruim para o nosso corpo, porque se você tem uma lesão, porém, quando ele for fazer esse brotamento aqui, ó, colateral, ele acaba reinervando uma célula-alvo, que não era aquela responsável pela função, a resposta motora vai causar uma sinestesia. Então, se eu tenho um nervo trigêmeo e ele inerva um determinado tipo de músculo, mas quando eu sofro uma lesão, esse nervo ele começa a ele reinerva outro tipo de músculo, que não era o que ele habitualmente fazia antes, a minha face, a minha pele vai... Quando eu for fazer aquele movimento que o nervo trigêmeo fazia, ele vai acabar fazendo outro. Então, esses são os 3 tipos de neuroplasticidades que acontecem no neurônio. O da habituação, memória e aprendizado, recuperação celular e a recuperação celular após a lesão. Então, esse foi o meu vídeo sobre neuroplasticidade. Eu espero poder ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor. Eu desejo que vocês tenham excelentes estudos e até o próximo vídeo. Tchau!